Você gosta de tecnologia e quer trabalhar no CPD? Vou te contar o que é isso. Acompanhe agora no Glitch que está no ar. Bom, CPD era o termo que a gente usava para descrever o local onde os profissionais de hoje, que a gente chama de TI, trabalhavam lá no passado. Era o Centro de Processamento de Dados. E esse nome era dado até para a área toda onde a gente trabalhava. Eu mesmo fiz faculdade de processamento de dados. Hoje quase ninguém mais usa essa expressão, mas durante muito tempo as pessoas que trabalhavam com tecnologia dentro de uma empresa trabalhavam todas reunidas num lugar só, que era uma sala envidraçada com ar-condicionado, e muitas vezes era o único lugar da empresa que tinha ar-condicionado, e era envidraçado para todo mundo ver, olha como nós temos alta tecnologia aqui dentro da empresa. Então as pessoas passavam lá de fora e viam aquele aquário, ficavam observando, olha, aqueles gênios são profissionais de processamento de dados. Isso mudou com o tempo, a área acabou sendo chamada depois de informática, que também não durou muito tempo. Depois, por um abrasileiramento do termo IT, Information Technology, a gente passou a chamar a área de TI, ou Tecnologia da Informação, e algumas pessoas até chamam de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, porque principalmente hoje em dia os computadores e toda essa tecnologia envolvida não são mais só para você processar números, mas são muito mais para a gente comunicar informações de um lugar para outro, de uma empresa para outra. Então, comunicação está intimamente ligada com a tecnologia de informação. Bom, eu comecei falando sobre o CPD porque hoje eu vou falar sobre profissões dentro da área de TI. E normalmente, a primeira entrada de quem começa a trabalhar na área é na área de suporte técnico, ou call center, ou help desk, ou service desk, tem vários nomes diferentes, mas é um local onde as pessoas, quando estão em desespero, entram em contato com o pessoal da TI. E o pessoal da TI atende através desse suporte técnico, que normalmente são profissionais que vão ajudar as outras pessoas que são usuárias de TI a resolver os seus problemas. E os problemas vão dos mais simples, como minha impressora não está funcionando, minha internet caiu, até os mais complexos, que é invadir o meu computador e roubaram todos os meus dados. Então a gente tem vários tipos de atendimentos feitos pelo suporte técnico e normalmente é a porta de entrada. Quem está fazendo uma faculdade ou começou a aprender ou se desenvolveu sozinho mesmo na área de TI, acaba indo trabalhar nas empresas como primeiro emprego na área de suporte técnico. Algumas pessoas gostam, têm talento para isso e ficam mais tempo, mas a maioria tenta sair porque normalmente é uma área que chateia bem o pessoal reclamando que nada funciona, a culpa é do pessoal da TI. Então normalmente a gente é culpado, quem está na área de suporte é sempre o culpado porque é a linha de frente, são as pessoas que atendem diretamente o usuário. Depois de um certo tempo, a maioria das pessoas tenta sair da área de suporte e ir para outras áreas. E quais são essas outras áreas? Existem muitas, né? Muita gente que não tem muita intimidade com a área mesmo, ali que é raiz da tecnologia, acaba indo trabalhar com gestão de projetos. Não quer dizer que isso diminua a capacidade da pessoa, muito pelo contrário. A gestão de projetos de TI exige que você conheça de quase tudo de TI. Você tem que conhecer de redes, bancos de dados, segurança, para poder criar bons projetos de TI. E normalmente você só vira gestor de projetos quando já tem alguma experiência dentro da organização ou dentro da área de TI para poder chegar a gestor de projetos, mas não necessita de um conhecimento profundo e especializado em uma área só. Você pode ter um conhecimento mais genérico, porque é preciso conhecer um pouco de cada coisa, porque você vai ter uma equipe, os projetos nunca são feitos por uma pessoa só, então você vai ter uma equipe onde você vai ter pessoas especializadas, cada uma na sua área. E quais são essas áreas então? Bom, existem os especialistas em rede, que também são chamados administradores de redes, que vão cuidar de toda a parte de comunicação, tanto a comunicação física, comunicação interna dentro da empresa, com as redes cabeadas, fibra ótica, as redes Wi-Fi, planejar tudo isso, medir, logicamente, se isso está atendendo às necessidades, fazer avaliação de desempenho, tanto como a comunicação externa, avaliar como é que está a conexão dessa empresa com outras empresas, ou com as suas filiais, ou com seus parceiros.
E tudo isso é feito por alguém que tem que conhecer bastante tanto da parte de hardware, equipamentos de rede, quanto da parte de software e quanto da parte de telecomunicações. Então são áreas muito importantes que você tem que dominar para poder entender e administrar uma rede. E aí, quanto maior a empresa, maior a complexidade, principalmente porque as redes não são muito homogêneas e muitas vezes você tem vários equipamentos de fabricantes diferentes, de tecnologias diferentes, e tem que colocar todos eles para se comunicar, todos eles para falar bem um com o outro, sem nenhuma interrupção. Isso não é muito fácil, por isso mesmo os administradores de rede são profissões ou profissionais muito requisitados e também bem pagos para trabalhar nessa área. Uma outra área muito próxima da administração de redes é a área de segurança de informação, que em alguns casos, em algumas empresas menores, o administrador de rede também vai trabalhar com segurança de informação. Nas empresas maiores, você vai ter um especialista em segurança da informação, que são aquelas pessoas que vão cuidar para que os dados da empresa continuem seguros, que ninguém invada e roube os dados, ou que ninguém tente destruir ou como existem hoje alguns sistemas que eles sequestram o banco de dados da empresa, os dados estão lá, mas os donos dos dados não têm acesso a eles. Então são os ataques chamados de ransomware, que logicamente alguém da área de segurança de informação tem que conhecer todos os tipos de ataques e todas as formas de defesas, e isso não é nada fácil porque você tem que estar totalmente atualizado. Todos os dias surgem novas ameaças, novas tecnologias, novas maneiras de prejudicar quem está utilizando a tecnologia da informação, e para isso você tem que estar sempre um passo adiante para poder se proteger dessas ameaças todas. Além disso tudo, tem as questões relacionadas com os indivíduos, que não é só a segurança, não é só sobre hardware e software, mas a segurança está muito no comportamento das pessoas, se elas sabem ou não sabem usar bem os seus sistemas. E, claro, grande parte das vezes que acontece algum desastre, a culpa é do usuário. Bom, isso tem até alguma matéria anterior que a gente falou sobre segurança num dos glitches especiais, vai lá e dá uma olhadinha. Os administradores de bancos de dados também são uma outra opção de trabalho quando você precisa, e gosta, lógico, precisa administrar um grande banco de dados muito complexo, com muitas, a gente pode falar de instâncias diferentes de acesso, de segurança também. Então, também redes, bancos de dados e segurança de informação estão bastante interligados, e da mesma forma como as redes, os bancos de dados eles são complexos porque também não são homogêneos. Grande parte das empresas precisa fazer com que os seus dados sejam compartilhados com outras empresas que usam outras tecnologias. Você precisa abrir os seus dados para que outras empresas acessem, e nem sempre essas tecnologias são diretamente compatíveis. Então o administrador de banco de dados tem que fazer todo esse planejamento para, primeiro, planejar quais dados nós vamos ter, como eles vão ser armazenados, qual o nível de segurança, qual o nível de acesso, quem pode, quem não pode, quando não pode. Essas decisões são tomadas pelo administrador de banco de dados, junto com as áreas usuárias dos sistemas que estão sendo usados na empresa, e em conjunto com as outras empresas que precisam trocar dados com essa empresa. Existe uma área também muito importante que hoje, principalmente a gestão da qualidade de software, que é você fazer testes e manter os seus sistemas funcionando muito bem, e essa área está ligada diretamente a uma outra área muito importante, que é a área de desenvolvimento de software. Você precisa desenvolver e depois testar. Então, elas também são muito próximas uma da outra, mas hoje eu vou falar rapidamente sobre a área de desenvolvimento de software, porque numa edição futura do Glitch Especial nós vamos falar sobre só desenvolvimento de software, porque é a área mais complexa, com a maior variedade de opções e com a maior variedade de formas de atuação dentro da área de TI. Então, desenvolver software é algo bastante diverso e pode ser muito complexo, porque existe uma sopa de letrinhas, de tecnologias, de linguagens, algumas incompatíveis umas com as outras, algumas muito novas que tem que conviver com algumas muito velhas, e isso tudo é algo que a gente vai falar num episódio só sobre desenvolvimento de software. Bom, se você subiu essa
essa escada até o topo da área de tecnologia da informação de uma empresa, você pode chegar até os cargos de chefia, que no passado eram chamados de diretor de tecnologia, aliás, diretor de CPD, né? Era o diretor do Centro de Processamento de Dados. Hoje em dia tem nomes como CTO, CIO, CTO de Chief Technology Officer, é o executivo-chefe da área de tecnologia da empresa, ou CIO, Chief Information Officer, o executivo que cuida de toda a informação daquela organização. Essas funções são normalmente o topo da carreira de TI dentro de uma empresa e normalmente as pessoas já têm que ter passado por outras áreas, por outras funções não tão nobres quanto esses cargos, né, de alta direção. Mas hoje em dia, esses cargos, além de serem específicos para cuidar de um departamento bem específico da organização, no passado eles eram departamentos isolados e você tinha um diretor de centro de processamento de dados que ele tinha que se preocupar mais especificamente só com o processamento de dados. Hoje, grande parte desses executivos, CTOs, CIOs, eles são assessores diretos do CEO, do executivo-chefe da empresa, que é aquela pessoa que toma todas as decisões, inclusive planejamento de longo prazo, porque a tecnologia se transformou em algo tão importante, tão relevante para o desempenho das organizações, que essas pessoas são pessoas-chave e os conselhos que eles dão aos executivos-chefes, eles acabam sendo decisivos no sucesso ou no fracasso das organizações. Além disso tudo que a gente falou, são várias funções, opções de trabalho, e existe uma outra oportunidade também muito presente, principalmente, né, nas últimas décadas, que é, ao invés de você ir na área de TI buscar um emprego, um cargo, fazer um concurso ou procurar um emprego de uma empresa privada, você pode empreender na área de TI. Hoje, grande parte das startups que crescem rapidamente, que escalam e se transformam em grandes sucessos, elas são de pessoas que gostam de TI e empreendem, pegam uma ideia interessante e transformam isso em um produto, em um serviço, em um novo modelo de negócio e geram lá startups que crescem assustadoramente e chegam até os unicórnios, aquelas startups que atingem o valor de $1 bilhão. Então, se você quiser ter um bom emprego dentro da área de TI, saiba que você vai começar de baixo. Normalmente na área de suporte, vai passar por várias funções, até que um dia você chegue a CTO, CIO, vai ter um bom salário provavelmente, mas se você quiser virar um unicórnio, ou seja, ir lá para a casa dos bilhões de dólares, é melhor você empreender. Procure oportunidades, existem maneiras, né, de conseguir apoio, principalmente hoje nos hubs de inovação e em várias outras instituições, incubadoras de empresa, nas próprias universidades, você tem várias entidades que ajudam você a colocar o seu negócio em pé, a fazer a sua empresa transformar num foguete. E é isso, gostou? Bom, dá o seu joinha e a gente vai falar na próxima semana sobre como é que você pode se formar para trabalhar nessas áreas que a gente falou hoje. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e acione as notificações para ficar sabendo quando tiver novidade aqui. E eu sou o professor Hélio Lemes, a gente se vê na próxima edição do Glitch. Tchau!